Vinde benditos de meu Pai, toma posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Leitura do Atos dos Apóstolos 3, de 1 a 10. Naqueles dias Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamado Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 104, 105. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendente de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Evangelho de Lucas 24, 13, 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos nele e exultemos. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que de conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamando Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote, nosso chefe, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que não ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse ao outro: Não estava dentro do nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
e pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Contemplemos a vida de Jesus Cristo através dos mistérios gloriosos. Primeiro mistério glorioso: vitória, salvação, proteção. Primeiro mistério: a ressurreição de Jesus. Contemplamos a ressurreição de Jesus. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. A vitória sobre a morte é a esperança na vida eterna. O envio a anunciar a boa nova, a remissão dos pecados, a paz de Jesus àqueles que o seguem. Segundo mistério: a ascensão do Senhor. Contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, a volta ao Pai para preparar no lugar para cuidar de cada um de nós, intercedendo junto a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Terceiro mistério: a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos com a Virgem Maria em Jerusalém. A vinda do prometido, o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado defensor, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos disse. O Espírito Santo que recebemos no batismo é nosso condutor. Defende diante do Pai, pois temos um acusador dia e noite que nos acusa diante de Deus, Satanás. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ora em nós com gemidos inefáveis, pois não sabemos o que pedir a Deus. Quarto mistério: a Assunção de Maria ao céu. Contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu, o encontro da Mãe com o Filho no céu, concebida sem pecado, Virgem Santa merecedora de todas as graças. A filha predileta do Pai, sempre fiel a Deus, guardou tudo sempre em seu coração. Virgem do silêncio, seu corpo templo do Espírito Santo, sacrário vivo, não poderia ser corrompido pela terra como simples pecadora. Quinto mistério: a coroação de Maria por Jesus e os anjos. A serva fiel de Deus tornou-se a rainha. Contemplamos a coroação de Nossa Senhora como rainha de todos os anjos e santos. Rainha dos anjos, uma mulher vestida de sol, sobre a cabeça uma coroa de estrelas e sobre os pés a lua. Rainha da terra, rainha da igreja, intercessora poderosa junto a Jesus, tem o poder de esmagar a cabeça do dragão infernal. Na hora de nossa morte nos defenderá junto a Jesus e a todos aqueles que por amor a ela e a seu Filho foram fiéis na oração do Santo Rosário. Mistérios luminosos, o mistério da luz. A humildade, os milagres e o eterno amor. Primeiro mistério: o batismo de Jesus. Contemplamos o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Com atitude humilde, ele nos mostra o caminho inicial da salvação. A aceitação de Deus como nosso único Senhor. Cristo é a luz do mundo, luz é o atributo da divindade. Esta era a luz verdadeira, que vindo ao mundo todos ilumina. Quem me segue, disse Jesus, terá a luz da vida. Nós cristãos somos filhos da luz. A luz de Cristo é levada a todo mundo pelos seus discípulos. Batismo de Jesus: enquanto Cristo desce a água do Rio Jordão, como inocente que se faz pecado por nós, o céu se abre e a voz do Pai proclama o Filho amado, ao mesmo tempo que o Espírito o investe na missão que o esperava. Segundo mistério: a alta revelação de Jesus nas bodas de Caná. Contemplamos sua alta revelação nas bodas de Caná, quando transformou água em vinho. Atendendo o pedido de Maria, Jesus inicia seu caminho em direção à salvação dos homens, fazendo seu primeiro milagre. A alta revelação de Jesus na boda de Caná, mistério da luz, é o início dos sinais de Caná. Quando Cristo está transformando a água em vinho, abre a fé ao coração do discípulo, graças à intervenção de Maria, a primeira entre os que creem. Terceiro mistério: o anúncio do reino de Deus. Contemplamos o anúncio do reino de Deus como convite à conversão. Jesus nos convida a nos convertermos plenamente às leis de Deus em busca da felicidade eterna. O anúncio da Boa Nova traz a esperança de um mundo melhor para todos os homens. Jesus anuncia o reino de Deus como convite à conversão. Mistério da luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida à conversão, perdoando os pecados de quem se dirige com humildade e confiança. Início do ministério da misericórdia, que ele prosseguirá exercendo até o fim do mundo, especialmente da reconciliação confiada à sua igreja. Quarto mistério: a transfiguração. Contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim ele mostra aos apóstolos e a todos os seres humanos a sua verdadeira essência divina. Suas luzes nos orientam a seguir o caminho do bem. Transfiguração de Jesus, mistério da luz por excelência. É a transfiguração que, segundo a tradição, se deu no Monte Tabor. A glória da divindade relui no rosto de Cristo, enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos saziado para que o escutem e disponham a viver com ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com ele à glória da ressurreição e uma vida transfigurada pelo Espírito Santo.
Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Contemplamos a instituição da Eucaristia. Jesus dá o seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual por nossas almas. É a entrega total e a maior prova do seu amor para toda a humanidade. Mesmo sabendo que ia ser traído e entregue ao sacrifício, ele nos deu uma mostra suprema de sua divindade. Instituição da Eucaristia, mistério da luz. Enfim, a instituição na qual Cristo se faz alimento com seu corpo e o seu sangue, sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando até o extremo o seu amor pela humanidade.